A paz do Senhor Jesus, irmãos, a paz do Senhor Jesus, igreja amada. Queridos, nós estamos hoje no segundo elo da nossa campanha. Da campanha onde nós estamos falando sobre profetizar, sobre palavra profética, sobre a autoridade que nós recebemos da parte de Deus. E eu quero nessa noite dividir com você um devocional, uma meditação da palavra do Senhor, que está lá no livro de 1 Crônicas, no capítulo 4. Eu vou ler apenas 2 versículos da Bíblia, que é 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e versículo 10. Esses 2 versículos da Bíblia contam a história de um homem. De forma bem reduzida, nós temos um exemplo na palavra de Deus do poder da palavra, do poder da oração. E diz assim: e era Jarbes mais ilustre do que seus irmãos, mas sua mãe lhe deu o nome de Jarbes, dizendo: porque eu dei à luz com dor. E clamou Jarbes ao Senhor de Israel, dizendo: se me abençoasses e aumentasses o meu território, e se a tua mão estivesse comigo para me preservar do mal, e que eu não sofresse dor, então Deus lhe concedeu que viesse o que lhe pedira. Amém? A palavra de Deus diz que este homem nasceu em uma situação bem específica. Jarbes, quando ele nasce, ele recebe da sua mãe um nome que significa dor, um nome que significa sofrimento. E os judeus, eles tinham nomes, recebiam nomes quando nasciam, que tinham um grande significado e levavam esse nome para a vida inteira. E a palavra de Deus diz que ele era um homem influente no meio da sua família, mas ainda assim ele carregava este nome. Porém, um dia Jarbes tomou uma atitude. Talvez você esteja pensando, a campanha não fala sobre palavra profética, a campanha não está falando sobre profetizar. Eu quero dizer para você que não existe palavra profética sem oração. Não existe palavra profética sem princípio de Deus. E aqui você encontra um homem que nasceu, que foi dado a ele uma palavra de derrota, desde o seu nascimento. Desde o seu nascimento, todas as vezes que o seu nome era chamado, todas as vezes que ele era mencionado, Jarbes significa sofredor. Todas as vezes que ele era mencionado na sua casa, era como se alguém chamasse: dor, vem aqui, sofrimento, vem aqui. Ele era a recordação constante do sofrimento da sua casa, da vergonha, da situação difícil. Mas um dia Jarbes tomou uma atitude. E a Bíblia diz que ele orou ao Senhor. A Bíblia diz que ele teve uma atitude que ele queria mudar a sua situação. Jarbes não estava satisfeito e não se conformou com a palavra que recebeu ao nascer. E palavra profética é isso: profetizar na sua casa, profetizar na sua família, profetizar no seu casamento, profetizar no seu ministério, profetizar na vida dos teus filhos. É orar com ousadia em Deus. É determinar, é não aceitar, é dizer: Senhor, eu não aceito esta palavra contrária. Senhor, eu não aceito essa situação que eu estou vivendo, essa situação de vergonha, essa situação de dor que eu estou passando. Profetizar é isso, é você ser ousado em Deus, é você apresentar a Deus as suas questões. Profetizar é você entrar na palavra de Deus, na presença de Deus com autoridade. É você entrar na presença de Deus dizendo ao Senhor: Senhor, eu recebi uma palavra, eu recebi um diagnóstico. Senhor, dizem por aí que a minha casa não vai dar em nada. Senhor, dizem por aí que eu sou a vergonha da minha família. Senhor, dizem por aí que o meu ministério fracassou. Senhor, mas eu não quero, se a tua mão for comigo. Jarbes está dizendo: Deus do meu nascimento, eu recebi um nome que o Senhor tem autoridade para mudar. Jarbes está dizendo para Deus: não há ninguém mais na face da terra que pode mudar a minha situação. Jarbes está dizendo: por mais que eu lute, por mais que eu me esforce, eu não posso mudar o meu nome. Mas ele está dizendo: se o Senhor for comigo, se o Senhor me abençoar, se eu achar graça diante dos teus olhos. E Jarbes pede coisas específicas ao Senhor.
Ele pede ao Senhor que o Senhor alargue as suas tendas. Ele pede ao Senhor que o Senhor o livre da vergonha. Ele pede ao Senhor que o Senhor o livre da enfermidade. Ele está sendo ousado em Deus. Ele está dizendo: Senhor, eu quero pedir ao Senhor, eu entro na tua presença. Senhor, eu sou teu servo. Senhor, muda a situação da minha casa. Senhor, muda a palavra contrária. Senhor, muda, oh Pai querido, Pai amado, aquilo que foi dito sobre mim. Senhor, no passado eu tinha nome de que não era, mas agora eu quero ser. Senhor, não estavam errados quando falavam de mim. Senhor, eu tive um comportamento errado, eu andei por caminhos errôneos, mas Senhor, agora eu sou teu servo. É isso que Jabes está dizendo para o Senhor. Ele está dizendo: eu não posso mudar a história da minha família. Ele está dizendo: eu não posso voltar ao dia do meu nascimento e mudar o nome que a minha mãe me deu, mas eu posso mudar a minha maneira de pensar, eu posso mudar, Senhor, daqui para frente, eu posso escrever uma história diferente. 2 versículos da Bíblia, você não vai encontrar mais uma referência de Jabes. Mas aqui em 2 versículos, eu quero te dizer nesta noite que uma oração ousada em Deus, que uma oração com princípio, com uma oração que determina, uma oração clara, pode fazer Deus mudar a história da sua casa. Eu quero te dizer nesta noite que uma oração pode fazer Deus determinar a sua existência. Eu quero dizer nesta noite que uma oração pode fazer Deus escrever uma história diferente para os teus filhos. Eu quero te dizer nesta noite que uma oração pode fazer Deus restaurar o seu casamento. Eu quero te dizer nesta noite que uma oração, basta uma oração para Deus mandar embora um espírito de enfermidade, trazer de volta a saúde, trazer à existência aquilo que não existia. Eu quero te dizer nesta noite, é uma oração, mas você precisa abrir a sua boca. Você não pode se conformar com a situação que você está vivendo. Talvez você esteja dizendo: pastor, eu não tenho mais força, pastor, eu estou vivendo uma situação de dificuldade, eu estou vivendo uma situação de dor, eu estou vivendo uma situação de falta de esperança. E eu quero dizer para você, eu não conheço a sua história, eu não conheço a situação que você está passando, mas eu conheço o Deus que eu sirvo, eu conheço um Deus que muda a história, eu conheço um Deus que muda nome, eu conheço um Deus que faz de novo, eu conheço um Deus que Ele transforma uma situação de vergonha em um testemunho de vitória. Nesta noite eu quero encorajar você, eu quero chamar você nesta noite a se posicionar na presença de Deus. Talvez as suas orações, talvez você tenha entrado na presença do Senhor nos últimos tempos, somente para dizer a Ele, para apresentar a Ele a situação que você está vivendo. Talvez você tenha entrado na presença de Deus já várias vezes para dizer: Senhor, olha a minha casa, Senhor, olha a minha vida, Senhor, olha o meu ministério, Senhor, eu não tenho força, Senhor, eu preciso de discernimento, Senhor, eu não sei qual o caminho tomar, qual a direção tomar. Senhor, a minha casa não vai bem. Senhor, os meus filhos, Senhor, não continuaram, Senhor, naquilo que foram ensinados. Mas nesta noite eu quero te convidar a ir além. Nesta noite eu quero te convidar a não apenas apresentar a Deus aquilo que você está passando, mas eu quero te convidar a ser ousado em Cristo e dizer ao Senhor e apresentar ao Senhor o que precisa ser mudado na sua casa, o que precisa ser mudado na sua família, o que não está funcionando, o que não está dando certo, o que está te faltando, o que está faltando no seu ministério, o que está faltando na chamada de Deus na sua vida. Esse é o tempo oportuno, esse é o momento certo, o momento correto. É o momento que Deus está convidando você a se preparar. É o momento que Deus está chamando você, é tempo de profetizar. Deus está dizendo: eu posso mudar a situação. Deus está dizendo para você nesta noite: eu posso trazer à existência aquilo que não existia. Não faz diferença se não acreditavam. Não faz diferença a palavra contrária que foi lançada contra a sua vida. Se hoje você orar com ousadia, se você pedir, se você for obediente, se você apresentar a Deus as suas questões, Deus está dizendo: eu posso mudar a situação da sua casa. Eu posso mudar a situação da sua família. Eu posso trazer à existência, eu posso fazer diferente. É noite de você tomar um posicionamento diante do Senhor. É tempo de mudança. O vale de ossos secos, eles são situações diferentes no meio da sua casa, no meio da sua família, no meio da sua parentela. Talvez você esteja vendo esse áudio, ouvindo esse vídeo nesta noite, e você está dizendo lá em casa: só eu sirvo ao Senhor. E aí, que só você ainda serve ao Senhor? Eu quero te dizer que isso não é tristeza.
Isso é para você ter ainda mais coragem de dizer: eu estou começando. Deus está começando a escrever uma história diferente. A partir de hoje, até aqui, a minha casa tinha um nome. Até aqui, a minha família tinha um nome. Até aqui, talvez a sua casa fosse conhecida como uma casa de derrota, como uma casa de tristeza, como uma casa de dor. Talvez até aqui a sua família fosse conhecida pela família que nada dá certo, que nada funcione. Talvez até aqui o seu ministério fosse conhecido por um ministério que não consegue frutificar. Mas eu quero te dizer que Deus está disposto a mudar a sua situação. Deus, Ele está... a alegria do Senhor é nos abençoar. É desejo do Senhor nos abençoar. E muitas vezes nós não somos abençoados porque nós não temos a coragem que Jabes teve de entrar na presença de Deus e apresentar a Ele as nossas circunstâncias, as nossas situações. De entrar na presença de Deus e dizer: Deus, não foi culpa minha. O nome que me deram não foi escolha minha. Tem situações que você está passando agora que é responsabilidade sua. Você tomou atitudes erradas, fez coisas que não agradavam ao Senhor, andou por caminhos errôneos, fez aquilo que o Senhor disse que não era para fazer. Talvez você agora esteja sofrendo as consequências de um pecado, mas ainda que essa seja a situação, eu quero te dizer: Deus, Ele transforma a situação. Deus é Deus que restaura. Deus é Deus que renova. Deus é Deus que muda a situação. Mas você precisa se posicionar. Não é momento de andar cabisbaixo. Não é porque o vale é de ossos secos, não é porque a situação parece desoladora. Há uma autoridade de Deus na sua vida que precisa ser usada. Há uma autoridade de Deus no seu ministério. Você não foi chamado pela vontade do homem, você foi chamado pela vontade de Deus, e é hora de usar aquilo que Deus te concedeu. É o momento de você se colocar diante das situações. Jabes era um homem respeitado diante dos seus irmãos. Jabes conseguiu se fazer respeitado, mas faltava algo. Tudo aquilo que você conseguir conquistar com a força do seu braço não vai mudar a situação da sua vida. Não vai mudar o sentimento da sua alma. Mas Deus pode mudar a sua situação. Deus pode dar decreto de vitória na sua vida nesta noite. E por isso eu quero te convidar a se posicionar. Seja corajoso, seja determinado. Deus tem algo para fazer na sua vida, na sua casa. E Deus quer usar você dentro da sua casa, no meio da sua parentela, no seu local de trabalho. Deus quer usar a sua vida para fazer a diferença. Não há nada que agrade mais a Deus do que glorificar o seu nome. E nós nascemos para a glória do nome dEle. Então deixe Deus usar você para ser um instrumento da glória do Senhor. Deixa Deus usar você como exemplo, como testemunho, para quando olhar para você, quando olhar para a sua vida, dizer: não era Ele. Não era ele que dizia, não era ele o bêbado, não era ele o drogado, não era ele o derrotado. Não era ela aquela que andava cabisbaixo, não era ela que não tinha esperança. O que foi que aconteceu na casa dele? Na casa dele ninguém ia para frente, nada dava certo. Só tinha vergonha, só tinha derrota. O que aconteceu? Aí você vai olhar para o alto e vai dizer: um dia eu orei. Um dia o Senhor se agradou de mim. Um dia o Senhor ouviu a minha oração. O que eu faço com a minha dor? Transforme a sua dor em oração. O que eu faço passando com as minhas lágrimas? Ore diante da presença do Senhor. Deus é Deus que muda a história. Deus é Deus que traz a esperança. Não pense você que algo pode ficar escondido diante dos olhos do Senhor. Mas ninguém está te vendo, ninguém está me vendo. As pessoas não têm esperança sobre mim. Todos que olham para mim dizem: isso não vai dar em nada, não vai conseguir. Tadinho, ele é até bonzinho, tadinha, ela é até boazinha. Ele até que se esforça, ela até que tem vontade, mas não vai conseguir. Eu quero te dizer nesta noite que você não tem força para fazer, mas Deus tem. Aquilo que é impossível para você é completamente possível para Deus. É tempo de milagres. É tempo de transformação. É tempo de vitória. Deus quer usar a sua vida, quer fazer a diferença. E eu quero convidar você nesta noite a ter uma atitude. É segundo elo da nossa campanha.
Segundo ela, é momento de profetizar. Profetize na presença do Senhor. Deixe Deus usar a sua vida. Seja um referencial na presença do Senhor. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, que essa reflexão desta palavra possa falar com você nesta noite. Dê lugar ao Espírito Santo de Deus. Que o Senhor te abençoe. Em nome de Jesus Cristo. E eu quero, como servo de Deus, profetizar na sua vida a mesma bênção que que chegou até a vida de Jabes. Que o Senhor mude a sua história. Que o Senhor mude o seu nome. Que o Senhor mude a sua circunstância. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.